Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quantbox Chennai Grandmasters 2026 rolando. Gukesh contra Arjun Erigaiz. E o Gukesh que é o nosso campeão do mundo. E Arjun o Erigaizer, na minha opinião, o melhor jogador da Índia nos tempos atuais. Rafa, você vive falando isso, você não tem respeito com o Gukesh? Hoje é dia da gente mostrar o campeão do mundo dando um couro aqui no Erigaiz, não é isso? Vamos dar uma olhada nessa partida. O que a gente sabe é que a partida vai ser boa, porque a gente tem os caras que são elite do xadrez do mundo. Erigaiz, se eu não me engano, é top 5 mundial, Gukesh top 30 e Gukesh, que é o atual campeão do mundo, mas não está na sua melhor fase. Será que ele vai conseguir reverter isso e ganhar agora de Arjun o Erigaizer? É isso que a gente vai ver aqui agora. E aproveitando um oferecimento 8chess, um aplicativo para você que quer melhorar no xadrez, estude de forma inteligente com o aplicativo 8chess. É para todos os níveis, está nas principais stores, então baixe hoje mesmo para melhorar no xadrez 8chess. Galera, Gukesh abre aqui com C4, abertura inglesa. E temos aqui o lance E6 pelo Erigaizer. Cavalo vem para C3, D5. E agora o Gukesh segue com o lance D4, oferecendo esse peão. É o gambito da dama recusado por outra ordem, né? E agora temos então o lance bispo em E7 e trocas. Peão toma. E Gukesh segue com o lance bispo em F4. Esse lance passa o bispo para poder tirar esse peão e tirar as demais peças e colocar o rei em segurança. Já existe até mesmo uma possível pressão aqui no ponto de C7, por isso o C6 não dá chance para nenhum tipo de ataque. E3 foi jogado pelo Gukesh, bispo vem para F5, também passa o bispo para fora dessa cadeia de peões e temos o lance G4. Que é isso, galera? Partida pensada aqui, né? Até é bom eu frisar isso, porque você vê um G4, você fala o que eles estão jogando? É Bullet? É Blitz? O que é isso aqui? Não, é partida pensada, pessoal. Olha aí, G4 da Judith Polgar aqui jogado pelo Gukesh. Um bispo em E6 foi jogado pelo Erigaiz. E aqui temos o lance H4. O Gukesh segue expandindo de uma forma bem moderna, né? Bem contemporânea, jogando dessa forma com G4 e H4. Ah, Rafa, é moderna, contemporânea, eu vou jogar sempre. Calma, não foi isso que eu quis dizer. H4 é um lance interessante porque oferece mesmo um peão, né? Tem dois ataques aqui, apenas uma defesa. O Gukesh andou preparando alguma coisa aqui contra o Erigaiz. O Erigaiz faz o melhor lance da posição ao toque. Será que eles estudam junto? Não é possível isso. O cara percebeu isso. E agora, cavalo H3 foi jogado pelo Gukesh, dizendo, por favor, capture o meu peão. Antes tinha uma defesa, agora não tem mais nenhuma. Captura, por favor. E o Erigaiz vai para esse lance. Dama B6. Ele fala, eu capturo esse peão a hora que eu quiser agora. Um ataque só é suficiente. E agora eu vou atacar outro peão aqui. Eu vou começar a sobrecarregar a posição do Gukesh. Calma. Gukesh joga o melhor lance da posição torre B1. E o Erigaiz fala, passe esse peão pra cá. E o Gukesh fala, o Gukesh aponta o dedo na cara do Erigaiz e fala, e agora? Você ficou com o bispo preso. Começa a rir da cara do Erigaiz. O Erigaiz fala, calma, eu sabia que você ia jogar isso. E segue com o lance cavalo em E7. O bispo tá preso e agora o Gukesh segue com o lance cavalo G1. Uma volta do cavalo, é verdade. Mas atacou o bispo, esse bispo não tem mais pra onde fugir. O Erigaiz fala, não tem problema, deixa comigo. Joga o lance cavalo G6, faz a proteção, mas agora aquele cavalo vem pra casa de F3. Dois ataques, apenas uma defesa já era. Quem poderá defender esse bispo? E o bispo aqui de E6, então dá um passito bailar. Bispo G4 no limite, salvando esse bispo que ficou preso. E o Gukesh tem uma ideia, segue com o lance bispo em H3 e fala, vai, tira esse bispo daí. E a partida segue com o único lance da posição H5. Pessoal, é tudo lance único, aqui não tem assim, ou esse ou aquele, eu prefiro esse. Aqui não é ao gosto do freguês, aqui é esse. Só tem esse lance e pronto. H5 foi jogado. Por que H5? Porque depois de bispo toma, peão retoma e agora traz mais uma defesa aqui para o bispo que está atacado duas vezes, no limite, né? E agora então o Gukesh vai recuperar, porque até agora ele está com um peão a menos.
vai recuperar o material por conta desse peão caindo. Então, cavalo toma foi jogado, e depois de torre toma temos mais trocas, torre toma e cavalo toma, e no final das contas o Gukesh recupera o seu material. Que loucura que foi essa abertura! O material tá igual, são 6 peões para cada um, e aqui a gente tem batalha de peças menores. Gukesh tem bispo e cavalo contra par de cavalos do Eriga, que segue com o cavalo atacado, segue com o único lance da posição cavalo G6, e agora temos o lance bispo em G3, colocando o bispo em segurança. Muito bem, o Erigaise segue agora com o lance cavalo de D em F8, talvez ele vai querer tapar aqui essa diagonal e fazer o Grand Roque, faz sentido pensar que seja essa a ideia dele. Gukesh segue com essa ideia de jogar o rei para F1 e depois de cavalo em E7 jogado aqui pelo Erigaise, temos o lance rei G2 abrindo o caminho para a torre. E nesse momento o Erigaise faz um lance errado, ele vai para esse lance cavalo E6, mas agora o Gukesh começa a manobrar o Pocotó, joga com o lance cavalo E2 e o Erigaise mais uma vez vai para um lance que não é a melhor da posição, apesar de fazer sentido G6, dar suporte para o cavalo aqui em F5, faz bastante sentido, mas agora o problema é o lance torre H1. Rafa, não dá para fazer o Grand Roque aqui? Qual que é o problema aqui do Grand Roque? Torre entra na sétima horizontal, ataca o peão, que é o defensor do cavalo, e as brancas ganham muita iniciativa. De fato, os computadores dão que a vantagem das brancas aqui já é vencedora, rei cortado, né? Isso aqui já é complicado demais. Por isso, o Erigaise tem problemas na posição. Ele fala, quer saber? Vamos pro contra-jogo, vamos dar uma de maluco. Dama por B2 foi jogado, permitindo torre H8 com cheque. Oba, espeto, tem como é que chama lá, o kebab, tem um espeto aqui. E o Erigaise tem que fazer alguma coisa em relação a isso, segue com o único lance da posição, cavalo em F8. O problema, bispo D6 agora enfilera esse ataque aqui pra cima de todo mundo. A posição é difícil demais agora pro Erigaise, o Gukesh tá dominando aqui a partida. Erigaise vai pro lance torre D8, um lance que é bacana. Bispo por cavalo não adianta nada, tá tudo defendido, as pretas se salvaram. E além de tudo, seguem com um peão a mais, porque acabou de ser entregue esse peão de B2, lembrem-se disso. Por isso, Gukesh segue com o lance bispo C7, joga de novo a torre para casa de C8, insiste no ataque. Aqui a gente tem um pouquinho de repetição, e se o Gukesh quiser, ele empata, jogando o lance bispo D6, torre D8. Isso daqui, empate, 3 repetições. 3 repetições resulta no empate, né? Mas o Gukesh quer jogar, segue com o lance bispo E5. E esse lance tem um problema. Esse lance tem um problema, tinha um lance melhor do que esse. Qual é o lance melhor do que bispo E5? Seria o lance bispo F4, bem melhor. Rafa, não faz sentido. Bispo E5, aqui o bispo tem muito mais mobilidade, ele pode atacar em F6, ele pode atacar em G7. Parece um lance bem melhor. Bispo F4, o bispo fica preso pelos próprios peões. Qual a vantagem de jogar bispo F4, Rafa Milk? Só porque você leu na engine que o bispo F4 é melhor? Convença-nos. Muito bem, galera. Tem um motivo importante. Aqui, as brancas querem, em algum momento, de fato, fazer o lance bispo G7. Mas nesse momento agora não tá funcionando, porque bispo E5 foi combatido com cavalo em F5 e bispo G7 agora, apesar de ser... Parece que esse ataque é fatal, porque o cavalo agora ficou cravado. E é assim que segue na partida, inclusive com bispo G7. Vejam a dupla exclamação. Isso parece bom, né? Mas assim, simplesmente rei E7 defende toda a posição. E o bispo aqui... continua existindo esse tema, né? Mas agora o cavalo tem defesas suficientes. Rafa, então volta lá no negócio do bispo F4. Por que esse lance aqui era melhor? Esse lance tem o seguinte, as brancas querem jogar cavalo G3 para expulsar aqui, por exemplo, se joga um cavalo F5 aqui, dá para jogar cavalo G3 aqui, esse é o ponto todo, vai tentar expulsar esse defensor e somente então vai começar com esse ataque que é bastante forte. Então aqui a diferença é toda essa. Rafa, mas então volta, você não me convenceu. Porque aqui também dá para jogar o lance cavalo G3. Não dá para jogar cavalo G3 nessa posição por conta desta pancada. E é por isso, galera, que o lance bispo F4 era importante, né? Então agora a gente fez aqui uma engenharia reversa, conseguiu entender o problema todo, o peão tá cravado, vai cair a dama, e por isso o bispo F4 aqui era o melhor lance. Mas teria que jogar com uma certa paciência. Por exemplo, aqui...
Dama por A2, poderia jogar um cavalo G3, as pretas tentariam um contra-jogo com C5, aí sim viria o bispo D6, a torre vem, e aí sim viria bispo E5, porque quando jogasse cavalo F5, aí você vai liquidar o cavalo, e tem um ataque aqui fenomenal, de fato, não dá para defender aqui essa posição, as brancas já têm uma situação aqui de vitória. Por isso, galera, essa seria a execução perfeita, a execução da máquina, né? Mas é difícil de encontrar tudo isso. O Cash foi para um lance mais natural e agora sim aconteceu aquela sequência que a gente já tinha demonstrado. Vamos ver como segue. Gukesh segue com bispo F6 e aqui o Erigaisi segue com o lance rei aqui. Olha que lance importante, rei D6. Rafa, e o que aconteceria com rei E8? Rei E8 tá levando torre por F8. Olha que bonito, cara. Essa partida é cheia de golpe tático, né? O Gukesh montou um ataque forte. O problema é que o Erigaisi defendeu como um monstro, né, cara? E aqui, olha que bacana esse ataque aqui que o Gukesh tava montando, né? Então, vale a pena perceber aqui que as brancas, apesar do material a menos, uma qualidade a menos, estão atacando o rei exposto. Então, aqui ficaria difícil de defender. Por exemplo, sei lá, aqui o melhor lance seria a torre aqui em C7, salvando a torre do ataque. E agora, dama em F4 insistiria no ataque, a dama não pode voltar para ajudar. E aqui teria que jogar um lance torre E7, para vocês terem ideia. E não precisa capturar essa torre agora. Poderia primeiro dar cheque. Rafa, essa é a linha do teu vizinho? Eu ouvi dizer que essa linha aí foi teu vizinho Felipe que criou. Que no final das contas as brancas ficariam com um peão a mais. Essa linha tem a participação do meu vizinho, do Felipe. Ele é muito legal, ele é neto do... enfim, galera, vamos voltar aqui para a partida. O Erigaisi não pode jogar rei 8 por conta desse sacrifício, cara, que loucura, e ele faz a leitura certa e joga o único lance da posição. Gukesh insiste no seu ataque, rei 7, bispo F6, vão repetindo, e o Gukesh fala, agora eu vou atacar seu cavalo, e o Erigaisi repete mais uma vez a posição. Gukesh tenta criar algo novo, joga o lance E4 e o tempo dele tá caindo. O Erigaisi tem mais tempo no relógio, segue com um lance sensacional a leitura agora do Erigaisi. Porque agora que o Gukesh comprometeu um pouquinho aqui a segurança do rei com esse avanço de peão, esse peão aqui ficou enfraquecido, o Erigaisi vai para a seguinte ideia, ele fala, você quer minha torre? Pega. Cavalo por G7 é de tirar o chapéu, galera. Esse lance é de outro planeta. O Gukesh fala, passa essa torre pra cá, mas agora cavalo de G em E6. E esse lance protege aqui o cavalo, tira a dama de jogo, a dama tá completamente fora de jogo. E aqui a partida segue com o lance cavalo G3, tentando trazer mais uma peça pra nenhum lugar. E aqui o Erigaisi segue com o lance dama por peão. Galera, que lances de qualidade. Esse lance pendura não, entrega o peão aqui de B7 com cheque. Mas agora o Erigaisi tem não apenas um, mas 2 cavalos defendendo aqui o rei. Não dá pra atacar um rei que tem 2 cavalos aqui ajudando. Torre H4 foi jogado e agora dama em A4. Olha a qualidade dos lances do Eriga. Defende todo mundo, ataca. E aqui, claro, continua também cravando aqui o peão, né? Olha que loucura. Dama B2 foi jogado, defendendo aqui o peão de A2. E agora D4, passa o peão, mantém a posição fechada. F4 dispara a peãozada, D3 não perde tempo. E agora esse peão tá atacado, por enquanto o cavalo tá protegendo. Dama vem para D2, ataca o peão, mas o cavalo de D vem para casa de C5. Uau, protege o peão, ataca o peão central. F5 vai pro contrajogo, peão toma, cavalo toma, o rei vem para casa de D7, os reis estão nus. Os reis estão desprotegidos, estão pelados, correndo pelo meio do campo de batalha sem roupa nenhuma. A partida seguiu com cavalinho E3. Rafa, que visão do inferno, é quase isso. Cavalo em E3 foi jogado agora pelo Gukesh. E esse lance tem um problema. O Erigaisi agora está aproveitando que tem mais tempo no relógio para fazer a limpa aqui no tabuleiro. Gukesh, nessa posição, deveria ter jogado o lance rei F3, que é difícil de achar, E5, que é também um lance interessante, mas acabou jogando esse lance cavalo em E3, que é menos ambicioso. E o Erigaisi não perdoa. Cavalo por peão foi jogado, a dama vem para casa de F2, o cavalo captura mais um peão. Olha a cooperação aqui entre as peças, galera, todo mundo se defendendo. Esse peão quer disparar. O Gukesh segue lutando com o lance dama B2, quem sabe ainda ele consegue aí fazer uma sequenciazinha de checkmate.
Mas o Erigaise segue com o único lance rei E6. Caraca, a defesa dele é impecável. Gukesh segue atacando, mas agora C5 dispara outro peão. A3 e agora a dama vem para C6 e aqui dama B3 com cheque. Mas agora o único lance C4, Erigaise tá no limite. Cara, olha o que o Gukesh tá conseguindo criar aqui, meu. A partida segue com o lance dama por C4. Trocaram as damas e a gente tem peão, cavalo e torre contra 3 peões e 2 cavalos. Quem será que tá melhor? Em termos materiais tá igual, porque aqui as brancas têm uma qualidade a mais por 2 peões. A confusão tá rolando solta. Rei D5 foi jogado agora pelo Erigaise. Cavalo B2, peão atacado, dá um passito pra frente e agora a gente tem uma situação de corda bamba. O Gukesh tem que achar o único lance da posição. Alguém arrisca qual é o único lance da posição? Rafa, eu intuí, porque aqui é intuição. Aqui não dá muito para calcular qual é o lance único. Por exemplo, cavalo D1 não é, perde. O rei F1, levando o rei para perto do peão. Intuí que rei F1 era o lance. Parabéns, sua intuição tá em dia. Rafa, eu calculei que o rei F1 era o melhor lance. Quem falou isso, levanta o braço. Deixa eu ver. 1, 2, 3... 3 pessoas, os 3 para fora da sala, 3 mentirosos, não dá para calcular isso daqui. Rafa, eu calculei de verdade. Não, então parabéns, né? Agora, vamos ver como seguiu aqui. Torre F5, não, Gukesh, você ajudou agora um pouquinho o rei Erigaise, rei D4, e agora a torre A5, e esse rei tá longe demais, esse rei tinha que estar participando. Rei C3, cara, o Erigaise tá achando todos. Cavalo D1 com cheque, rei C2, o cavalo escapa, rei D3, o cavalo escapa de novo, rei E2, e notem o detalhe, não dá para dar cheque, senão aqui as brancas ficariam fazendo repetição. E agora tem que jogar cavalo B2, e agora o plano fatal do Erigaise, cavalo em F3, olha o plano dele. E ele tá de olho nisso aqui, ó, ele tá de olho em tirar o defensor da casa de D1, e por isso o Gukesh segue com o lance rei H3 para que esse lance não venha com cheque. Cavalo E1 chega de qualquer maneira. Torre D5 foi jogado evitando o lance cavalo aqui em D3, mas o Erigaise tem um plano. Erigaise segue com cavalo em F2 com cheque, rei H2, cavalo de D em E3, cavalo de E em D3, perdão. Mas o Gukesh vai para sua última tentativa e não se enganem, nem tudo está perdido ainda para as brancas. Gukesh segue com o lance cavalo A4, exclama! O jogador aqui afobado, eu tava olhando essa partida ao vivo, tava eu, o Tripinha e o Caveira aqui em casa, tipo Copa do Mundo. A gente torcendo, bandeira e tal, fazendo um churrasco. E aí, nesse momento, o Caveira começou a gritar: "Ah, pretas ganharam, promove pra dama, promove pra dama!" E aí a gente parou tudo, falou: Pera um pouquinho, promove pra dama não. Promove pra dama, tá levando o cavalo C3 aqui com cheque. Ele ficou sem graça nessa hora. Não, pessoal, pera aí, eu vi isso também. A gente, não, tudo bem, duplo de cavalo é complicado. Aí aqui, rei D2, ó. E esse final, apesar de parecer ainda melhor pras pretas, as brancas conseguem defender e tem uma razão simples. Esse peão aqui tá caindo, vai ter um peão passado, isso aqui vai ser complicado, né? Então, galera, xadrez não aceita desaforo, não é para sair promovendo, e por isso nessa posição Erigaise vai pro teste final e passa no teste, porque ele joga primeiro lance cavalo em E4, e agora sim, o peão vai promover, e por isso o Gukesh, o nosso campeão do mundo, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. 95.7. Cara, o Erigaise simplesmente fez uma precisão absurda. Jogou com 95.7, 89,5 fez o Gukesh. Erigaise realmente jogou mais consistente, mas o Gukesh dominou no começo, hein? Olha a vantagem do Gukesh, cara, 4 pontos. Ele tinha que ter achado aquele bispo F4 lá, não era fácil de achar, né? Aquela linha do bispo F4, mas se ele achasse a vantagem era enorme, né? Mas o xadrez é assim, quando você não aproveita a sua vantagem dinâmica, porque ali o material estava bem parecido, essa vantagem dinâmica, às vezes um lance vira pó. Um lance errado que você não joga com energia vira pó. Foi meio que o que aconteceu. Aqui foram uns 2, 3, né, sem energia, acabou virando pó, dissipou
toda a vantagem. E no torneio a gente tem, por enquanto, na liderança, Arjun Origheiser e Alireza Firuja. Na cola, Abedul Satorov, meu, esses caras são monstros, né? Dmitry Andrikin tá indo bem, 2,5 pontos. Com 2 pontos temos aqui a nossa lanterna, o Hans Niemann para Nesh Nihal-Sarin. E sim, o último colocado do torneio por enquanto, que drama, é o nosso campeão do mundo, Gukesh, que vai jogar o final do ano o Mundial vai tentar defender o cinturão contra o jogador uzbek Sindarov, né? Então vamos ver aí o que nos espera aí. O final do ano promete. Javokir Sindarov, tava tentando lembrar o primeiro nome. Muito bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!